Em fundo cinza estão espalhadas as letras D, E, N, R, M, S, A, O e T, que juntam-se no centro e formam a palavra demonstra. Em seguida se espalham. Diálogos Demonstra, episódio 1, com Daniel Moraes, artista, investigador e diretor do projeto Demonstra, e Vinícius Scheffer, artista, educador e fundador da Arte em Libras. Na tela de fundo cinza surge a janela de vídeo de uma chamada do Google Meet. Nessa janela está um homem branco visto da cintura para cima e o cômodo fechado. Atrás dele está uma prateleira com livros fixa na parede branca. Abaixo, mesa branca com um quadro de um corpo feminino à esquerda e livros empilhados à direita. O homem tem olhos e sobrancelhas pretos, cabelo preto curtíssimo e é calvo, com entradas laterais. Ele possui um bigode preto e barba, usa uma camisa preta com a estampa cinza de uma pata de lagosta. Ao longo do vídeo, gesticula e exibe a mão direita, da qual possui uma deficiência e tem somente 2 dedos em fenda. No canto inferior esquerdo da tela está seu nome, Daniel Moraes. Bom, vamos começar a nossa primeira fala com um convidado, Vinícius Scheffer. Queria, agradecer essa oportunidade de estar com ele. Eu vou fazer uma breve apresentação falar um pouquinho sobre ele. Obviamente que ele vai falar por si, e hoje a intenção é a gente ter esse diálogo com esse primeiro convidado em torno de 1 hora. Eu vou fazer algumas questões, e lembrando que a Demonstra, esse é um canal da Demonstra, um canal do YouTube, e que é uma plataforma de investigação que tem o propósito de mapear, estimular e difundir a produção artística de pessoas com deficiência no âmbito das artes visuais. Essa é uma primeira ação de uma sequência de convidados, e aí a gente pensou no Vinícius, que já é um parceiro da Demonstra em outros projetos, para dialogar com a gente em questões sobre deficiência, acessibilidade, inclusão, e tentar falar um pouquinho mais sobre a perspectiva dele enquanto artista, investigador e intérprete de línguas no âmbito, né, das artes visuais. Então, eu vou ler aqui uma mini bio dele, e acho que depois ele pode até nos dar mais informações. Vinícius Scheffer é artista, professor, pesquisador e intérprete de Libras. Licenciado em Artes Visuais pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Tem especialização em Libras pela Uniaselv. Atualmente está como tradutor e intérprete da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na empresa Arte em Libras, Acessibilidade Cultural. Bom, essa breve introdução, já passo a palavra para o Vinícius, e já dizendo muito obrigado por estar aí com a gente nesse diálogo. Vamos lá, Vinícius. Olá, gente. Vinícius é um homem branco de cabelo curto e barba rasa, visto dos ombros para cima e um cômodo fechado de paredes brancas com um quadro pendurado na parede à esquerda. Veste uma camisa colorida. É um prazer estar aqui, né? Estar nesse projeto, nesse programa. Para mim, principalmente que venho das artes visuais, né? Ter esse contato com o Daniel e com outros artistas é de uma honra enorme, né? E falando de uma temática, de um tema que acaba sendo novo para algumas pessoas, né? Para alguns equipamentos culturais, artistas, enfim. Então, é um grande prazer, eu só agradeço. Legal, Vinícius. Eu, antes de começar para as 5 perguntas que eu já listei aqui, tá? Que eu vou fazer para você, eu queria entender um pouquinho como que surgiu, né, a questão da acessibilidade e dessa sua profissionalização, né, enquanto intérprete de Libras. Como que foi esse start para você nos contar um pouquinho, pelo menos uma introdução de como que foi esse teu envolvimento com o assunto, tá? Certo. A primeira coisa, né, eu sou uma pessoa sem deficiência, então eu não estou com o corpo e com vivências de pessoas
com deficiência dentro de campos artísticos, por exemplo. Mas eu já estava, né, cursando artes visuais aqui em Fortaleza, no Instituto Federal, e ao mesmo tempo, né, eu já tinha um interesse pelas línguas de sinais brasileiras. Então, eu já fazia um curso de Libras básico, eu já tinha alguns contatos com pessoas surdas. A gente, né, vê em alguns lugares, eu já tinha visto, né, no curso, então, no curso de Libras, né, básico de língua, eu fui me aprimorando dentro desse processo de entendimento linguístico, e nesse intermeio eu também estava fazendo o curso de artes visuais, né, acho que isso antes de 2014. Então, no curso de artes visuais, né, todos os processos, né, todos os processos de ensino, né, de artes visuais, eu comecei a observar um pouco mais com detalhe essa questão de como a língua de sinais estava ou não estava envolvida dentro daquele processo, né? E aí, por lei, no Brasil, a gente tem essa disciplina inserida também nos cursos de licenciatura. Como eu fiz uma licenciatura, eu tive uma disciplina de Libras que a gente misturou, né, alguns alunos de teatro, de artes visuais, e a gente começou a pensar também um pouco nessa dinâmica de como a língua se inseria dentro desse processo. Já para o meio do curso, né, para o final, a gente, enfim, estuda partes pedagógicas de educação, né, toca um pouco na questão de educação inclusiva, mas nada, não era muito recorrente, muito forte. E aí, no fim, eu terminei meu curso de Libras, né, e tive um relacionamento com uma pessoa surda. Então, isso foi também uma virada de chave para mim, não só dentro da questão da Libras, mas de como eu entendia os lugares que eu frequentava enquanto pessoa ouvinte, né? Então, assim, as artes visuais foi o principal local, porque eu estava me formando como um artista pesquisador, né, professor que estaria em sala de aula, mas como uma pessoa que vivencia os espaços, né, vai para os equipamentos culturais, vai para festa, vai para show, vai para bar, vai para boate, vai para todo canto, eu sentia que essa pessoa que me acompanhava não se sentia confortável nesses espaços, né? Então, vamos para a exposição X, né? Vamos para uma exposição que está acontecendo. A gente percebia que não existia acesso, não existia acessibilidade na exposição. Vamos para o show X, né? Aqui em Carnaval, não tinha possibilidade de acessibilidade. Vamos pro cinema, é o mais recorrente que a gente poderia assistir um filme legendado, né? Mas mesmo assim, em muitos lugares, eu sentia que as pessoas não iam por conta dessa falta de acessibilidade. Estou falando das pessoas surdas, né? As quais eu tive contato, as quais eu me aproximei, né? As quais eu conheci no âmbito familiar, no âmbito profissional também. Então começou daí. E aí quando eu volto, né, para o curso de artes visuais, eu percebo que a gente não discutia isso em nenhum momento, né? Vamos fazer uma exposição, vamos fazer um salão, vamos fazer. A gente tem alguns projetos aqui em Fortaleza de artes visuais, né? Vamos mandar projeto, vamos fazer aquilo e aquele outro, mas não se tinha essas possibilidades. De mais para frente, quando eu começo a estagiar e eu me torno bolsista também de um programa da faculdade, eu vou para dentro de sala de aula. E aí eu tento levar todo esse processo que eu aprendi para esse processo de ensino, né, de artes visuais, ensino-aprendizagem, e também percebo que isso dava um trabalho, porque eu ia me deparar na bolsa com alunos ouvintes, mas eu tinha o interesse de estagiar, de trabalhar numa escola de surdos, né? E aí a gente pensa já em outras metodologias, é um outro universo de outras possibilidades. Naquela época, né, quando eu estava começando a fazer esses estágios, começando a fazer a pesquisa, a gente não tinha, assim, né, tínhamos pontos já pensando sobre isso, mas não era uma coisa que a gente tem como hoje, que se discute, que você tem
equipamentos e museus que pensam o educador surdo, educador bilíngue, então pensam propostas de ensino, né, de artes totalmente voltada para a comunidade surda, discussões de artistas surdos, então isso pouco existia, não tinha muito material de pesquisa, né, eu tinha pouquíssima coisa para dizer. E quando eu me deparava com alguns projetos aqui em Fortaleza, era projeto de teatro com surdo, né? Um projeto de dança com surdo. Tenho amigos que já estavam nessas pesquisas, né? Mas não tinha visto nada nas artes visuais, né? E eu percebi que o surdo, né? Ele utiliza muito visualidade. Então, cultura visual, né? Processos metodológicos que a gente aprendia eram totalmente cabíveis, né? Não precisaria nem adaptar muito, porque já era da concepção visual. Então, descobri muitos surdos que desenhavam e que acabavam não tendo formação específica, ou às vezes não ingressavam mais nessa área, né? Ou se tornavam profissionais como ilustradores, cartunistas, artistas, porque não tinha acesso mesmo, né? O meu próprio curso não tinha pessoas com deficiência. Então, isso era muito plausível. Nessa parte, quando eu já estava saindo do curso, já estava quase me formando, a gente teve uma aluna com deficiência auditiva, né? Ela não sabia Libras, então era um outro processo, né, de formação dessa aluna que conseguiu se formar, né, saiu da graduação, mas que já era uma reflexão que eu já estava trazendo, né? Só que eu trago dentro de um lugar específico, com pessoas que dominam a língua de sinais, com surdos que têm identidade surda, né? E que são capazes de estar dentro da formação, seja ela formal ou informal, e aí isso não acontecia. Esse foi o start, né, de onde tudo começou, dessa minha... Tela muda para Daniel, que sorri. Sim, eu acho importante localizar isso, né? E eu acho que, enquanto contexto também de pessoa sem deficiência, né? Eu acho que a experiência próxima e profissional, né? Vamos dizer, de entender, porque eu acho que também tem a questão do lugar de fala, e isso a gente está se preocupando, né? Tem muita preocupação, mas a gente percebe o quanto as concepções são complementares e são importantes para o projeto, né? E então localizar isso de uma forma muito consciente e real, eu acho que é essencial para, né, para que essa conversa aconteça e eu aprenda com você e você aprenda comigo. E óbvio que, né, você está falando de uma área que, para mim, eu sinto que para um projeto da Demonstra, por exemplo, quando a gente, né, porque a Demonstra é um projeto que é financiado pelo Direção-Geral das Artes de Portugal, e quando a gente pensou esse projeto totalmente voltado para artistas com deficiência, a gente percebeu, obviamente, os pontos fracos e os pontos fortes desse projeto. E uma da coisa que eu acho que até me aproxima, e o meu interesse, né, com o teu trabalho e como você está contribuindo para a Demonstra, e a Demonstra contribuindo para você, até mesmo para que existe uma lacuna dentro da deficiência, existem muitas ramificações dentro da deficiência. E óbvio que a minha experiência enquanto deficiente é uma, e que é muito mais física, né? E cada um tem uma questão da deficiência. Então, a concepção da deficiência, ela passa por muitas reverberações. E a questão e essa vertente, né, vamos dizer, da questão da deficiência sensorial, do surdo, eu acho que é uma vivência completamente nova para mim também. Então, assim, a ideia é realmente perceber quanto um projeto que é destinado a artistas com deficiência ainda tem uma dificuldade e tem uma limitação, enquanto se esse projeto não pensar nessas pessoas, né? E eu sinto a minha real necessidade
de fortalecer a Demonstra nesse sentido, né? Então, eu acho que esse é o principal esforço hoje em dia da Demonstra, de ter essa abertura para esse diálogo, porque são vivências muito importantes, não só para a Demonstra, mas para os artistas e para a questão artística, né? Então, acho que foi muito boa a sua localização, e eu acho que isso vai contribuir muito para os próximos passos, as próximas perguntas, né? Bom, eu vou partir para a pergunta 1, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir concluir com todas essas perguntas, mas eu já estou percebendo que a gente tem muito conteúdo e que talvez desvirtue para outros, se aprofunde para outros, para alguns assuntos pertinentes a essas questões. Mas a primeira pergunta é até mais no âmbito institucional, tá? A gente até vai começar nesse âmbito mais institucional para depois ir para os artistas, mas a primeira pergunta é: quais são os principais recursos utilizados pelas instituições artísticas culturais para tornar sua programação acessível no âmbito das artes visuais? Certo. Rosto de Vinícius retorna em tela. Eu vou dizer o que deveria ser o básico, né? Os equipamentos, eles poderiam oferecer o mínimo, né, que era os recursos de legendagem, libras e audiodescrição. Então, um equipamento que consiga ter os três, né, ter os três mesmo, não é escolher dentro de um qual, você conseguiria garantir o mínimo de comunicação dentro daquele espaço. Então, se vocês forem a equipamentos culturais, né, o mínimo seria a gente conseguir ter essas três ferramentas, né, tecnologias assistivas para a comunicação e o acesso daquele conteúdo que vai estar em exposição, que vai estar em amostra, enfim. Mas aí você perguntou quais as principais instituições. Não, na verdade, assim, quais os recursos, você já respondeu, na verdade, assim, os principais recursos que as instituições devem ou podem fazer para realmente ter uma programação acessível. Você já falou desses três básicos, né? Óbvio que isso. Que acho que você vai... Os três básicos, aí entra uma outra questão, né? Que é a questão metodológica, de como a gente vai utilizar esses recursos dentro da exposição. Claro que eles não são os únicos, né? Você pode ter numa exposição o piso tátil, você pode ter piso alerta, você pode ter equipamentos mais sofisticados para você criar um videoguia, né? Então, equipamentos culturais mais bem economicamente falando de recursos, eles conseguem ter um totem, que você vai ter libras, que você vai ter audiodescrição, que você vai ter essa possibilidade digital, né, de mexer, de querer ver o áudio, o vídeo em libras, querer ver o áudio em som, né, para as pessoas cegas, mas isso são formas de como você coloca isso dentro da exposição. Outra ferramenta muito possível de ser utilizada são mapas táteis, também para as pessoas com baixa visão e cega. Também, né, depende um pouco de um recurso financeiro, mas é interessante porque eu trabalhei no museu, por exemplo, que ele ainda existe esse museu, mas ele tem a entrada dele, o piso do teto, né, o piso alto, ele é muito, muito alto. Então, quando você entra no museu e você olha para cima, você se depara com aquela amplitude, né? E aí essa era uma das questões que a gente pensava de como trazer isso para uma pessoa cega, né? Entender essa amplitude espacial que existe. Então, uma maquete tátil é a possibilidade que a gente encontra, né? Um mapa tátil é mais para a locomoção se locomover dentro do espaço, né? De forma atitudinal. Mas todos esses recursos, eu digo assim, o básico deveriam ser esses três, porque ele parte da comunicação,
né? Uhum. Mas aí a gente vai ter que entender como utilizar, né? Porque projeto tipográfico vai depender muito de artistas, da exposição. Sim. Então, nem todo projeto de exposição é um quadro na parede. Você vai ter, às vezes, materiais que vão estar no chão, no teto, instalações. Então, tudo isso tem que ser bem analisado, né, de como Sim. você vai criar acessibilidade para aquele espaço. Mas o básico, que infelizmente muitas vezes falta, são esses três, porque eles garantiriam um mínimo de comunicação, né, Sim, sim, perfeito. para o visitante, né, para o público. Claro, a gente tem possibilidades de ter uma boa formação atitudinal dos funcionários e educadores que podem e dão ajuda fundamental para isso, porque mesmo que você tenha esses recursos, você está trabalhando com público físico, pessoas, né, que vão estar dentro do espaço. Uma questão que é importante e que às vezes a gente esquece, mas é você ter cadeiras de rodas, né? Você ter um espaço adequado para aquelas pessoas. A cadeira de rodas não é só para as pessoas com deficiência, mas alguém pode passar mal, alguém pode se machucar e você precisa ter esse suporte dentro dessa exposição, né? Tem coisas que são já leis, eu acho que você pode acessar qualquer lei e ler que você precisa garantir que o espaço tenha, né, como banheiro acessível, isso a parte arquitetônica. Mas da exposição mesmo, né, para artistas, curadores e a montagem, quando você pensa nesse mapa tipográfico da sua exposição, você precisa entender, né, algumas questões de espaçamento, né, primordial, uma pessoa com cadeira de rodas, como é que ela vai transitar dentro dessa exposição. Então, já me deparei com exposição que o espaço é super pequeno entre as obras, a gente sai barroando, né, sai se batendo nas obras. Então, não é inteligente, né, assim, fazer uma expografia dessa maneira. E para os recursos de acessibilidade, como você vai utilizá-lo, né? E isso vai depender muito dos recursos que você tem, da possibilidade tecnológica que você tem. Tem gente que já está trabalhando com sensores que, quando você chega, a exposição já faz a audiodescrição, ou já tem um vídeo específico que vai ser apresentado para você. Enfim, são milhões de possibilidades que você pode fazer. Eu acho que basicamente ter também uma consultoria para entender a sua demanda, mas esses três, na parte de comunicação, é o essencial, né? Porque é algo que, quando você vai a uma exposição, você consegue ter de fácil acesso. Legendagem nos vídeos, né? Libras nos áudios e vídeos, e audiodescrição do espaço, das obras. Por que eu digo? Porque não é algo tão complexo, né? Com um QR Code, um drive na nuvem, um link e um profissional de uma dessas áreas, você consegue ofertar esse serviço, né? Eu acho que é o mínimo assim que dá para ser feito. Aí as outras possibilidades a gente vai buscando ao longo também de possibilidades, né? Às vezes você tem como fazer, mas você não entende como chegar nesse lugar, entendeu? Já percebi muito isso acontecendo nos lugares que eu já estive, assim. É massa quando você tem um suporte tecnológico de trazer várias possibilidades, né? Desde o braille no corrimão da escada até um super banheiro equipado, uma sala cheia de possibilidades de acessibilidade. Mas a gente sabe que nem todo equipamento cultural vai poder ofertar isso, né? Então, você tendo esses três recursos, tendo principalmente pessoas formadas na questão atitudinal, elas impactam muito, muito a vida das pessoas que visitam. Desculpa. Vinícius se inclina para alcançar o celular e tela muda para Daniel, que sorri com os dentes à mostra. Tá bom. Eu acho que assim, é uma pergunta muito, muito complicada se abrir com ela, na verdade, porque realmente pode ser muito
as possibilidades são muitas, né? Então, e os recursos, acho que hoje em dia a gente está vão se expandindo a partir do momento que essas pessoas ocupam cada vez mais esses espaços, as pessoas com deficiência acabam ocupando mais esses espaços, e esses espaços aprendem muito com esses, né, com essas experiências dissidentes, essas experiências novas, né, que tenham dificuldades de relação, não gosto de falar dificuldades, mas tem uma outra interação com o ambiente e com o outro, né? Então, e eu acho que eu até quis entrar com essa pergunta inicial, até mesmo que a gente pensa, né, nessa estrutura física de comunicação e é uma técnica que eu tenho visto muito, que eu tenho trabalhado muito com a Demonstra, é essa acessibilidade criativa e poética, né? Então, assim, como que a gente dá acesso também a esses artistas com deficiência estarem dentro desses museus, mas não só como público, mas como artista de uma, né, fazendo parte desse acervo, pensando propostas, trabalhando para essas instituições e trazendo, né, essas questões de uma forma muito apropriada, né, de muita propriedade. Então, a gente percebe que o fluxo, né, dos recursos, eles obviamente nunca vão ser suficientes, e dentro do mínimo essencial, esse seria o ideal que você já mencionou. E aí, num outro âmbito que eu acho que é uma ramificação desses recursos, né, das instituições, que eu acho que as próprias instituições, elas também estão nesse processo, né, de digital, de também entender como que viabiliza essa informação, não só fisicamente, mas virtualmente, que aí vai para a segunda questão que eu coloquei aqui, que se fala, né, no âmbito digital, de que maneira deve se pensar a acessibilidade e quais os principais desafios encontrados para esta implementação. Isso, assim, tanto de uma instituição, como um projeto artístico como a Demonstra, ou quanto um artista que está querendo, né, comunicar o seu trabalho de uma maneira, né, consciente e acessível a todos. Então, nesse sentido, assim, porque eu acho que assim, a gente tem mais essa coisa mais intensificada agora com essa realidade muito virtual presente, essa realidade muito virtual real, né? Então, como que isso atravessa a acessibilidade, né? E quais realmente de que maneira a gente deve pensar a partir de agora num projeto acessível na questão digital, virtual, que é uma questão até que eu faço até mesmo como colaborador teu, e sentindo que você é quase um consultor agora da Demonstra, dando essa informação, tá? Pois é, a questão Tela de Vinícius retorna. de acessibilidade web, né, ela é um ponto muito interessante, porque a gente teve que aprender a utilizar muitos recursos de tecnologia em pouquíssimo tempo, né? Esse período pandêmico, a gente observou vários obstáculos que a gente tinha com a tecnologia da internet, né, digamos assim. Então, esse estouro, né, esse boom de tecnologia que a gente teve que absorver muito rápido, foi algo que, para a acessibilidade, foi bem pontuado, né? E aí, assim, voltamos ao início, né, que é entender qual é o projeto ou qual é a sua demanda naquele exato momento, porque a gente pode estar falando de uma formação, né, que é algo mais de contato virtual, então a gente vai ter demandas mais alocadas para aquela necessidade, né, como você ter tradutores e intérpretes, como você ter ferramentas que tenham legendagem automática, né, ou você ter a possibilidade de legendar esse material depois.
Audiodescritores também, eles ajudam muito desse processo de algo que é mais virtual, mas é ao vivo, é na hora, acontecendo, né? Quando você tem projetos que eles vão estar mais em redes sociais, em plataformas, né? Em sites, em blogs, em redes sociais, enfim, que a gente conhece, aí você vai ter especificações para cada área, né? Sites, a gente vai ter alguns sites que vão possibilitar fazer uma leitura para você de alguns pontos de acessibilidade. Então, se você quer ter um site, produzir um site, né, pedir para alguém fazer esse site, dá para ser averiguado isso, né? Por exemplo, questões do contraste de tela, questões das letras, das fontes que você utiliza, porque tudo isso modifica também como a pessoa acessa esse site, né? A gente sabe que tem especialistas na área de produção e programação de site que eles vão produzir para determinado público, mas a gente tem várias orientações. Então, a gente tem a cartilha de acessibilidade web, que você pode ler e buscar, né, estar mais conectado. O governo brasileiro também tem uma plataforma, uma ferramenta que ele verifica se está cumprindo alguns itens importantes para acessibilidade de quem vai utilizar, né? Você pode também passar por um leitor de tela, né? Os celulares já têm leitores de tela, mas a gente tem aplicativos que são leitores de tela para computador, que são para pessoas com baixa visão e cegas. Então, quando você terminar o seu site ou o programador terminar, você pode passar por esse programa e sentir se realmente funciona ou não funciona, né? Então, para a tecnologia também existem, né, várias possibilidades, mas existem esses indicativos já que nos mostram qual é o melhor caminho, né, de você fazer. Então, imagem, você pode ter descrições das imagens, isso é uma coisa que ajuda muito. Você vai subir uma imagem, faça a descrição dela, texto alternativo, né, que a gente chama. Algumas plataformas de redes sociais já trazem, mas os sites também são possíveis. Deixa eu perguntar uma coisa, coisas muito básicas, porque é o que eu enfrento com vamos dizer, o projeto Demonstra, as redes da Demonstra. Então, assim, o termo certo é texto alternativo mesmo, né? De você colocar isso, 2 pontos e a descrição. E porque quando toda vez que eu tenho que fazer a descrição, eu fico assim, meu Deus, como que eu deveria descrever a imagem que eu tô, porque aí eu fico me perguntando como que eu tenho que descrever essa imagem de forma que uma pessoa consiga entender através das minhas palavras, né? E óbvio que eu sinto muita dificuldade e é um empenho você fazer, né, construir a imagem, fazer o texto, depois fazer o texto alternativo. E aí, assim, você tem alguma isso assim muito pontual, assim, porque é uma dificuldade minha, mas assim, como descrever não corretamente, mas assim, adequadamente uma imagem, tá? Certo. Esse ponto é importante porque aí a gente vai já trabalhar uma questão que é a comunicação que você vai ter com pessoas, né, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, enfim, de outras redes sociais de mensagens, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a mensagem principal que você quer trazer, né? Então, vamos trabalhar com divulgação de eventos, não com coisas, com fotos particulares e mais íntimas, mas com a Demonstra, por exemplo. O que exatamente você quer trazer de informação da Demonstra? Então, por exemplo, a Demonstra vai fazer um seminário, né? E aí, se você faz uma descrição detalhada de todo o card de divulgação, coloca todos os detalhes que existe, a informação principal, que é dia, hora, local, ela se perde, né? Então, às vezes, até é mais indicado que você comece com essas informações principais, né? Esse evento X é dia, tal e hora. E aí, se for possível, você traz ainda informações adicionais de cores, né? De algo que seja
relacionado ao projeto, certo? Beleza. A gente traz muitas questões das logos e tal, porque normalmente são patrocinadores, né? São pessoas que estão envolvidas. Então, são informações que, pense você gostaria de saber, né? Quem é o Sim. patrocinador daquele evento. Então, essas, em ordem de informações, deveriam ser as principais. Na tradução e na interpretação de Libras, a gente até discute muito isso também, né? Qual é a principal informação? Porque todos esses três que eu estou falando, Daniel, legendagem, audiodescrição, descrição e Libras, a gente trabalha com comunicação, com textos, com linguagem, com algo a dizer, né? Com tradução de uma língua para outra. Todos esses, então, são decisões que a gente toma. Né? Eu, quanto intérprete, tomo uma decisão de que sinal, de que informação eu vou trazer. Quanto ao escritor também, quanto legendista. Sim. Legendista também, porque a gente tem umas regrinhas ali pré-estabelecidas. Sim. Mas a questão das informações, ela é primordial, porque às vezes a gente observa algumas descrições que elas podem ser muita informação, você se perde, ou elas podem ser até informações que tensionam algo, principalmente nesse momento político que o nosso país vive. Você observa que tem descrições que elas tensionam porque elas estão passando uma informação, né? A gente está falando de arte, mas você observa como as pessoas elas podem induzir a partir do que elas decidem colocar naquele texto, né? Então, principalmente para descrições de algo que eu preciso avisar, né, que é um aviso. Fotos pessoais, fotos minhas lá, bonito. A gente já tem visto umas descrições um pouco mais suaves, né, que trazem até uma vontade de você se colocar lá naquele lugar que a pessoa tirou a foto, de você consegue trazer um pouco realmente daquilo que a imagem tá trazendo. A gente vai aí um pouco mais para a questão de que eu entendo como poético, né, como criativo, porque a gente sai um pouco desse senso comum. Mas quando é algo que eu vou informar que a Demonstra está abrindo seminário, né? Não tem muita coisa poética nisso, é só informar. Agora, o trabalho de um artista da Demonstra, né? A gente já começa a ir para um outro lugar. Rede social, comunicação com pessoas em grupos, que a gente observa muito, né? Primeira coisa, se for um grupo genérico, várias pessoas, tem surdo, tem cego, evite mandar áudio, né? Evite mandar imagem sem ter uma descrição mínima, básica, para a pessoa saber o que está ali. Evite mandar stickers, porque pessoas cegas elas não vão conseguir ter acesso. Áudio é o principal, né? Tem uma coisa também que é interessante, quando você fala em grupos, que às vezes tem muita gente, tem muitos números, você não sabe quem está falando, né? Então, às vezes é interessante dizer Vinícius falando, e aí você escreve a sua mensagem, né? Coloca de uma forma coloquial mesmo. A gente está ali num grupo que é para passar informações, né? Elas não são para uma coisa muito assim fantástica, mas são pequenos detalhes de atitude mesmo, de como se relacionar com um coleguinha, e que às vezes a gente passa por não saber mesmo como lidar. E eu acho que a questão dessas plataformas, né, de todos esses aplicativos, eu acho que também os recursos vão ampliando, né, as coisas vão aparecendo, a gente também vai percebendo o quanto a gente também precisa se orientar e mudar também para conseguir se comunicar. Imagino que para vocês, com esse boom virtual, né, deve estar abrindo uma expansão de possibilidades muito grandes, né? Como eu falei, a gente precisou usar muitos recursos que a gente que trabalhava com acessibilidade já entendia que esses equipamentos não tinham, né? Então, aí, claro, as empresas grandes, elas não são boazinhas e eu vou pensar, elas estão perdendo público, né? As pessoas cegas numa plataforma que é totalmente visual, o público precisava estar ali também. Então, por exemplo, os stories hoje, eles já são possíveis de fazer descrição. Se você tem uma postagem para o stories,
Você pode fazer uma descrição que vai ser conseguido ler os stories, que era uma grande dificuldade que a gente tinha, né? O texto alternativo ele já está embutido nas postagens. Se você, quando for postar, botar lá acessibilidade, ele vai abrir, aí ele vai te dar o texto alternativo que você pode colocar. Você não precisa mais postar na legenda. O Meet, né, que é das plataformas mais usadas de recursos de ensino, ela tem legendagem hoje automática, então você pode pedir para a pessoa mesmo pode ativar a legendagem, ter a legendagem do que está passando. São recursos que estão vindo, né, já inseridos nessas plataformas de grandes empresas, que é muito bom, porque também a gente, no começo, ficava assim, como é que eu vou fazer um curso se não dá para botar legendagem? Então, o YouTube já coloca a legenda, o próprio Instagram também já está botando legenda nos vídeos. Quando você publicar um vídeo, você pode clicar lá e ele vai colocar. Claro, ainda não é os melhores recursos, não ficam melhor, né, produzido. Por quê? Porque a gente tem profissionais que sabem fazer aquilo de uma forma mais adequada. O equipamento automatizado, talvez ele coloque uma palavra que não é, talvez ele erre, né? A gente tem o TikTok também, que já faz aquelas leituras do texto, e muitas pessoas usam como forma estética já de fazer o vídeo, mas aquilo é para as pessoas cegas poderem acessar o TikTok também. Então, é para isso que serve, né? E aí essas ferramentas que estão trazendo também trazem essas possibilidades, né? Claro, como eu falei, existem profissionais da legendagem que eles vão trabalhar essa legenda mais adequada, né? A legenda que a gente tem nessas plataformas ainda são muito cruas, assim, elas erram muito, né? Elas trazem um texto que às vezes não é tão próximo daquilo que poderia ser, porque a gente tem várias regrinhas, né, de quebra de sentença, de número de caracteres, mas isso, né, para um recurso que a gente está ali na hora e precisa fazer, vai, né? Quando a gente precisa de algo profissional, né, para um vídeo, para um filme, aí você precisa pensar nessa, a gente chama de legenda para surdos ensurdecidos, a LSE, né? A automática ela resolve, ajuda muito, mas essa outra ela possibilita um entendimento melhor, né? Porque a gente tem toda uma questão linguística aí da comunidade surda e ensurdecida. Perfeito. Beleza. É bastante coisa, bastante informação, né? A gente percebe quanto de coisas precisa expandir. Bom, eu vou para a terceira pergunta, que eu acho que talvez a gente possa até ser mais breve e buscando, né, assim, alguns exemplos positivos, e até vou incluir já alguns exemplos negativos, se puderem ser dados, mas se você teria referências de instituições de arte, projetos artísticos ou ações culturais que são exemplos de inclusão e acessibilidade digital, tá? Acho que se quiser citar positivos e negativos, não vamos falar negativos, mas não tão bem sucedidos, se tiver, no caso. É complicado. É complicado, claro. Mas assim, é difícil ponderar isso, né? Mas muitas instituições elas tiveram, porque muitas instituições trazem políticas de acessibilidade na forma presencial, isso era muito legal de se observar, né? Quando eu estive em São Paulo, eu vi isso acontecendo na prática. Não sei se era porque eu estava num seminário voltado para isso, mas eu via isso acontecendo, né? E quando a gente muda assim totalmente para o digital, como eu falei, tinha recursos que a gente já utilizava, mas que eles não estavam preparados. Então foi uma luta até conseguir chegar ao mínimo que a gente poderia ter hoje, né? Claro que os recursos de tecnologia muitos já existiam, né? Então muitos já se lutava por acessibilidade web, já se tinha. Mas a gente viu essa dificuldade porque artistas, instituições, eu estava numa instituição quando isso aconteceu, foi muito difícil trazer toda aquela filosofia, aquela política que existia no presencial para algo que ia acontecer remotamente, né? Então,
a gente tinha, às vezes, uma pessoa fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso aconteceu muito. Aí existiu algumas possibilidades, né, que a gente tem dentro do processo de acessibilidade para alguns projetos, porque muitos projetos viraram vídeo, muitos projetos viraram postagem, viraram sites ou viraram formação, né? A gente tem bem mais catalogado isso assim de projetos. Então, para projetos de vídeo, os 3 básicos também são essenciais, né? E aí você perguntou de indicação. Eu acho, assim, de cabeça, eu não lembro algum projeto, instituição que tenha sido sucedido em tudo, né? Porque sempre vai ficar faltando um público que a gente não vai conseguir alcançar da maneira que a gente... Eu digo isso porque pessoas surdos cegas, por exemplo, é muito mais complexo o digital, né? Para você lidar com algo que você precisa fazer libras tátil, você precisa estar ali, né? Muitas formações também que a gente tentou fazer dentro da arte em libras voltadas para pessoas cegas foi também mais difícil de conseguir. Não que seja impossível, é possível. Pessoas, né, cegas estão aí nas redes sociais, estão utilizando, mas no começo foi muito mais complexo, né, de acessar. Mas um projeto que eu acho que foi bem interessante para mim, assim, que eu conheci dentro desse momento pandêmico e foi digital, é um projeto do Ateliê Transe, um ateliê acho que eles estão em São Paulo, do casal de artistas Marcelo Prudente e Pedro Orlando. Eles fizeram uma exposição acho que a partir de algum edital, não sei, mas eles fizeram uma exposição online e nessa exposição eles trazem audiodescrição criativa, não sei se é assim que eles chamam, mas eles têm lá uma imagem, uma performance que eles produziram, né? A performance está registrada em foto e eles têm a audiodescrição criativa em cima. Não sei se o site, eu não cheguei a ver se o site está, né, com todos os recursos que a W3C Brasil recomenda na cartilha. Eles me chamaram para fazer a interpretação do seminário, né? Eu não sei se os textos curatoriais estão traduzidos, mas isso me chamou a atenção porque eles tiveram essa preocupação, né, de fazer um projeto online, digital, de exposição de arte, que foi uma coisa que eu fiquei performance, né? Fiquei encantado e eu achei muito legal essa proposta, porque eles realmente traziam audiodescrição daquela performance que era visualmente, para nós que somos videntes, é uma coisa assim, você fica fascinado, né? E trazer isso para a audiodescrição, achei que foi muito legal, né? E se eu não me engano, eu acho que é o Pedro, que é audiodescritor. Então, teve toda essa proposta dele de pensar, de fazer isso de uma forma interessante. Eu vou deixar de acessibilidade digital mais um projeto que é o da Jéssica. A Jéssica também tem feito muitos projetos, Jéssica Teixeira, muitos projetos agora na pandemia, então eu vejo a preocupação dela, né, na audiodescrição, com o tradutor intérprete de Libras, para ter esse público e dos projetos dela que também envolvem pessoas com deficiência. Então, trabalhar nessa época pandêmica, né, trazendo coisas para o digital, eu acho que ela foi muito feliz nos projetos que ela realizou, assim, que eu acompanho, né? Nem todos eu estou participando, mas eu acompanho e eu vejo, né? De instituições grandes, a gente percebe que cada um foi fazendo o que pôde, né? Não vou me arriscar aqui a citar alguma, mas é uma coisa que a gente vai também aprendendo, né? Como fazer, como melhorar. Às vezes recebe uma dica daqui, recebe uma dica dali, e eu pontuo também que não é uma tarefa fácil, né? Assim, enquanto uma empresa que é de acessibilidade, uma postagem que eu faça, assim, eu não tenho um profissional para isso, mas eu penso milhões de vezes antes de postar, porque
Sim. Vai atingir que público? A primeira coisa, vai chegar nesse público? Tá legal, não tá legal? Ah, eu esqueci de outra pessoa, mas eu posso citar na próxima pergunta. Então, Tá. é uma coisa que, claro, a gente tem às vezes uma emergência de postar, porque o evento vai acontecer, porque eu quero divulgar isso, às vezes fotos minhas, então foi uma coisa que eu fiz, né? Eu tinha 1 milhão de fotos, eu fui lá, apaguei tudo, eu selecionei algumas fotos, e aí eu fiz a descrição dessas fotos, porque eu tinha um público com deficiência visual que estava me seguindo, né? Então, acho que era o mínimo que eu poderia fazer, assim, já que eu não posso criar uma foto, não que eu não posso, eu até posso, mas criar uma foto com audiodescrição, né? Que é você inserir um áudio na imagem. É possível, né? Então, são possibilidades que a gente vai aprendendo e que para os equipamentos culturais é bem mais importante, né? Assim, os projetos culturais, muitos pedem isso, é bem mais importante você, nesse sentido, é planejamento mesmo, né? Um projeto, uma ação ou um equipamento cultural, ele precisa ter no seu planejamento uma diretriz de acessibilidade, porque aí ele vai conseguir rapidamente, né? Você tem lá no seu projeto, no seu equipamento, a parte de design de comunicação. Se essa comunicação toda ela já entender as questões de acessibilidade, né, fazer uma formação, já estiver preparada, ela perde menos tempo em publicar algo e ter que refazer de novo, né? Eu ter que voltar todo aquele material para fazer essa questão de acessibilidade. E aí eu digo assim, não é só botar esses recursinhos mesmo, é você entender design acessível, né? Você entender que às vezes você cria um material gráfico que não vai acessar para ninguém aquilo ali, porque tá muito confuso. Então são coisas bem pequenas assim que elas geram uma acessibilidade que traz o público para aquilo que você tá querendo, né? Que eu acho que o principal é isso. Perfeito. Tá bom. A cada pergunta é um universo, né? Eu tô tentando ser objetivo, mas não consigo. Não, mas é realmente. O pior é que para mim também ouvindo é uma coisa assim que vai criando um universo que eu falo, meu Deus, quanta coisa eu tenho que aprender, quanta coisa eu tenho que investigar e com consciência e com responsabilidade. E eu acho que é o mínimo, né, que a gente precisa. Talvez a gente desdobre essa provavelmente em outros dias, que, né, temos bastante assunto. Bom, agora saindo um pouco da questão institucional, indo mais para a questão do artista com deficiência, que essa é uma pauta que é muito cara para a Demonstra, muito cara para mim, e que eu acho que é uma coisa que eu tenho um foco, né? Eu como artista e quanto, né, diretor artístico da Demonstra, de encontrar esses artistas com deficiência e de certa forma estimular e difundir o trabalho deles, né? Nesse sentido, a Demonstra também a gente vai, vamos dizer, ter essa prioridade enquanto projeto. E aí eu acho que é um estímulo também para a gente pensar em nomes, e pensar em pessoas, e pensar a própria atuação. A quarta pergunta, né, o que é? Sobre os artistas com deficiência. Como você vê a questão da acessibilidade poética e criativa no âmbito das artes visuais? E se você teria um exemplo, ou alguns exemplos, de artistas que vêm trabalhando isso com a pauta, né? Porque eu acho que tem artistas com deficiência que falam sobre isso, sobre a deficiência quanto argumento e enquanto statement do seu trabalho, e tem outros artistas com deficiência que não querem falar sobre isso. Ou mesmo temos artistas sem deficiência falando sobre questões sobre a deficiência, né? Então acho que a Demonstra, a gente também teve muito essa coisa assim dessa pré-seleção dos artistas da primeira residência artística, foi até essas reverberações e esses pontos de vista diferentes que para nós eram interessantes. Então assim, a gente não poderia excluir essas vamos dizer, essas somatórias, essas equações, que a gente percebe o quanto cada um desses contribui. Então assim, resumindo,
como que você vê a questão da acessibilidade poética, que eu estou chamando aqui, no âmbito das artes visuais, e se você teria alguma referência, ou se você tem, né, exemplo de artistas com deficiência no âmbito das artes, atuando, tá? Certo. Gente, eu já tô com pena do intérprete. Eu vou interpretar essa fala. A gente está correndo aqui, né? Bom, das artes visuais, né? Eu vou tentar seguir esse caminho, mas eu tenho mais... Porque, enfim, os artistas hoje estão... A gente está, né, multilinguagem já. A gente produz muita coisa fora da nossa caixinha. Mas, assim, acho que principalmente hoje eu vejo que a gente tenta muito ir para o lugar do processo criativo, na acessibilidade, do processo poético. Eu acho que isso é super importante porque a gente está falando de arte, a gente está falando de cultura e você não consegue comunicar de uma forma fria, né? Acho que isso é o processo criativo da acessibilidade, da acessibilidade criativa. Mas é até uma vai soar como crítica, né? Porque é o que acontece. Mas a gente às vezes foca nisso e esquece do básico, né? Sim. Eu já tenho percebido isso em muitos trabalhos de colegas, de amigos nos espaços, porque assim a acessibilidade ela não vai se dar só naquele momento que você está no palco, que a obra está exposta, né? A acessibilidade ela vai às vezes de pessoas que são da saída de casa dela até o espaço, ou depois que aquele trabalho acaba, como em peças de teatro, né? Você às vezes tem muito aquilo de não querer explicar a obra, mas para algumas pessoas com algumas deficiências você precisa ser objetivo, você precisa explicar quando tem alguma deficiência intelectual ou algum transtorno que a pessoa não vai acessar a sua obra porque ela é poética. Ela pode acessar por outro canal, né? Por imagem e tal. Sim, Mas a acessibilidade ela é muito mais ampla do que aquele pequeno espaço de tempo que você está fazendo. A gente vai entrar em outras discussões de política cultural, de quem é a responsabilidade de ter o recurso de acessibilidade, né? É do artista, é do equipamento, é do projeto, enfim, a gente vai para uma outra discussão que eu acho até um pouco mais necessária e precisa ser mais madura também, né? A gente não ficar só naquela de concorrência, de quem faz mais acessibilidade, de quem está fazendo e não está fazendo. É uma discussão que a gente precisa realmente pautar enquanto política cultural. Isso é um ponto. Porque é o que eu falei do básico, né, dos 3 recursos básicos que muitas vezes a gente não tem mesmo quando vai para os espaços, certo? Não estou dizendo deslegitimizando o processo criativo, que é super importante, ele traz uma outra vertente, né, para essas produções a nível, enfim, de artes visuais, de outras produções poéticas. Aí de exemplos de pessoas que têm feito, né, ou têm pensado, ou têm se colocado nesse circuito que você está colocando. Aqui em Fortaleza a gente tem João Paulo, mas ele não é das artes visuais, ele é da dança, né, um artista DF, e aí está sendo levantado essa questão também dessa cultura DF, né, que aí vai trabalhar várias outras possibilidades. Então esses artistas estão se reunindo, né, fazendo uma rede. Tem João Paulo Lima, tem Jéssica Teixeira, que está morando em São Paulo agora. Também ela tem uma rede de pessoas que ela trabalha junto. E aí eu não vou saber citar todos, porque eu não conheço todos pessoalmente. Mas ela traz essa rede, ela entendeu, né, como é que chega nesse lugar, como é que a gente vai produzir acessibilidade, como é que eu vou lidar com outros corpos, com outras formas de pensar artisticamente. Eu acho que ela, para mim, tem sido uma referência também dentro da construção que ela faz. Eu sei que ela é formada em teatro, mas não sei se ela está só no teatro, se ela vai para performance, se ela vai para as artes visuais. Eu acho que ela é uma artista mesmo, assim, ela faz tudo que é possível.
Stella Lapone também, de São Paulo, eu acho que ela está aí nessa construção, nessa desconstrução também do que já está colocado no mundo, e eu adoro ver as proposições que ela tem. Também está conectada com a Jéssica, né? Ela já, a Lapone já esteve aqui em Fortaleza, então é uma artista que eu vi o trabalho dela, né? Vi um curta que ela fez. Das artes visuais, eu conheço mais pessoas surdas, tirando você, entendeu? Mas eu sou mais conectado, nas artes visuais, sou mais conectado ao universo das pessoas surdas, né? Sim. Que acaba que para as pessoas surdas a maior dificuldade é linguística, né? Assim, a deficiência ela é física, mas ela se dá mais no campo linguístico, então ela é mais dentro desse processo. Mas eu conheço muitos artistas que têm tentado deslocar também esse local convencional. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Quando você desloca aquilo que já foi dado para a gente como o que é para ser feito, né? E aí, em São Paulo também você tem Léo, tem o coletivo do Projeto Mão Dupla, que são várias pessoas, né? Tem ouvintes e tem surdas, mas eu acho que a pessoa que mais está à frente é a Isabelle. Ela é ouvinte, mora também em São Paulo, que propõe, né? Você, como eu falei, existe a processo criativo e acessível ali junto, né? Sim. O projeto Mão Dupla faz outros processos porque ele entende que está lidando com a comunidade surda, então precisa do intérprete em determinados momentos, né? Mas eles conseguem trazer, eu acho que é isso que você traz, não só na demonstra, mas na pergunta. Sim, Esses não, artistas que eu perfeito. citei. E aí acho que a gente pode ir para a quinta pergunta e última, que eu acho que ela volta um pouco mais para você. Eu acho que você até trouxe um pouco sobre questões mais pessoais no momento onde você iniciou a sua fala, né? Principalmente nesse estágio, quando você resolve, enfim, se aprofundar em tais assuntos e como isso, né, se dispara dentro de você quanto profissional, quanto artista, porque eu vi que você, né, você também, né, tem uma, vamos dizer, parte artista, parte investigador, parte, né, então acho que a gente vai também construindo, reconstruindo todas essas qualificações também nessa nossas. Mas queria entender como que a sua experiência profissional, né, como intérprete de Libras, tá, e com essa relação que obviamente você tem essa proximidade com esses artistas, né, e com essas pessoas. Como que isso influencia, né? Eu não sei como que está a sua prática artística, eu não sei como que está isso, mas se isso influencia o seu trabalho, né, artístico ou o seu posicionamento investigativo, né? Como que é esse atravessamento, né? Entender um pouco também, porque obviamente você está, né, imerso, né, nesse universo e obviamente que tem uma questão muito profissional de jobs e tal, mas eu imagino que isso também tem um atravessamento pessoal e tem um atravessamento conceitual artístico. Então eu queria ver se consigo, né, eu consigo entender um pouco também como isso reverbera em outros sentidos. A gente é uma pessoa só, né? Fazendo esse monte de coisa ao mesmo tempo. E aí é uma linha que a gente pesquisa muito, pelo menos um grupo que se formou, que é a artografia, né? A gente está muito conectado a esse processo metodológico, que é da Irving, né? Que ela pesquisa esse artista, professor pesquisador, que é uma coisa só fazendo tudo isso. Como que é o nome? Desculpa, você falou o nome de uma... Não, Artografia. Irving. Tá. Esqueci o sobrenome dela agora. Não, mas tudo bem. Depois você passa para gente, que aí é legal também de colocar o nome. Ela é uma professora que dá aula no Canadá. E aí a gente tem esse livro traduzido para o português já pelo Belitson Dias, professor também de artes visuais da UNB. Mas, enfim, pronto. Quando eu entendi
esse processo ortográfico, principalmente na minha pesquisa para a área educacional, foi onde eu comecei a perceber que tudo que eu fazia, elas estavam conectadas de alguma forma, né? Eu não separava as coisas para fazer elas. Hoje eu vou pintar, hoje eu vou desenhar, amanhã eu vou ser intérprete, depois eu vou ser educador, né? Eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo e aí tinha hora que eu não sabia o que eu estava fazendo também. Então, misturou muitas coisas. E aí, entender isso foi muito difícil, porque enquanto tradutor e intérprete de Libras, existe uma formação formal, existe regras a seguir, existe uma categoria que as pessoas fazem assim, assado, e não deslegitimando todo o processo de cada um. Mas eu senti que eu já fui até para terapia para entender isso, porque eu não seguia essa linha das pessoas convencionais que faz isso, faz aquilo. Hoje eu estou numa universidade pública, né? Passei numa seleção, mas normalmente é o que todo mundo faz. Eu não fiz logo isso. Eu fui experimentar outras coisas antes, porque o meu curso trazia outras coisas antes, né? O lugar que eu trabalhei como museu, escola, traziam outras coisas que eu não era convencional. Então, eu comecei a fugir um pouco dessa linha convencional e isso influenciou muito todo o meu processo criativo. Hoje eu não produzo quase nada, tanto poeticamente quanto academicamente, né? Eu tô assim, eu dei um time em tudo isso, porque eu estava bem cansado mesmo de fazer artigo, fazer isso, fazer aquele outro, pintava, não sei o que, entregava quadro para não sei o que. Eu tô mais numa linha produtor cultural e prestador de serviço enquanto intérprete de Libras e outras possibilidades como consultoria e curso. Mas isso influenciou, né, não só a construção de narrativa, mas estética que eu tenho. Então, eu entendo e procuro, né, estar mais conectados a produções que me interessam mais, né? Isso é uma realidade que, quando você me convidou para estar no Demonstra, eu vou porque eu gosto desse lugar, misturar artes visuais, acessibilidade, né, possibilidades de outras narrativas. Alguns projetos eu vou mais por questões financeiras mesmo, mas às vezes eu nem gosto muito da ideia que foi proposta. Mas quando mistura esse âmbito artístico e produção, eu gosto de estar inserido porque me construí dessa maneira, né? De mudanças também quando eu trabalhei no museu, o que eu estava mais sentindo necessidade naquele momento, porque quando a gente formava os educadores, eu já fiz parte também desse momento, eu sempre quis trazer para eles que eles não estavam ali só como educadores, estavam como artistas e pesquisadores ao mesmo tempo, né? Então, mesmo que você esteja ali na função de mediar aquela obra, você pode se colocar enquanto um artista que produz, que pensa, que reflete, e vai estar ensinando, etc, etc. E aí, esse momento, eu tentava garantir um mínimo de acessibilidade, que eram os 3 recursos, que às vezes era, tipo, parece besteira, mas era super difícil de conseguir ter esses 3, para partir para uma outra questão mais estética, mais poética, mais educativa no sentido de não formal, né? A gente não gostava muito dessa questão mais pedagógica e tal, trazer algo que fosse mais dinâmico, né? E aí eu comecei a tentar entender também esse meu lugar de artista criativo para produções também que fossem acessíveis, mas criativas ao mesmo tempo. Então a gente começou a tentar propor isso, né? Fugir do convencional. O que tinha na arte contemporânea que já poderia trazer uma acessibilidade estética e a gente conseguisse construir isso para aquela obra, né? Então a gente, não só eu, como passar isso para os educadores também. Então teve educadores que começaram a partir, né, são das artes visuais, começaram a pensar dessa maneira também. Como eu posso pensar a minha mediação acessível ou minha produção mais acessível? E aí isso fica o tempo inteiro acontecendo, né? Eu lembro muito, tem uma educadora, e aí a gente chamou ela, né, fez a contratação dela,
E aí ela ela vinha de um programa muito belas artes, né, artes plásticas, e aí eu falei assim, a gente precisa pensar outras possibilidades, assim, saiu, aí ela tipo, ai meu Deus, ele vai me demitir. Aí eu, não, calma, você tem um potencial, você produz, você desenha, você pinta, você tá aí produzindo, mas vamos sair do lugar comum que é nos dado, vamos ver como é que a gente vai produzir a partir de uma outra necessidade estética, de um outro Sim. sentido. Porque isso também foi me trazido pela coordenadora que era do educativo, né, que eu agradeço imensamente hoje, que era sair desse lugar convencional, formativo que a gente teve nas artes visuais, por exemplo, Uhum. né, de pensar o quadro belo, né, e trazer essas possibilidades dentro dessa. Eu estou falando aqui mais do processo de mediação de museu, né? Sim, Mais sim, da sim. própria vertente que você vai ter enquanto artista, de ter essa possibilidade dentro da criação, né? Quando a gente está ali no momento mais criativo. Infelizmente, hoje o meu processo criativo é todo voltado para edital, assim, eu não tenho Sim. mais sentado ou parado para produzir desenho, performance, e fotografia. Fiquei muito mais nesse lugar confortável de pipocar projeto, né? Mas isso, enfim, sempre me atravessa e me atravessou. Não Sim, consigo sim, sim. sair desse É, lugar assim sem estar pensando igual a ótimo. postagem, assim. Não consigo pensar uma postagem mais hoje sem tentar. Eu penso 2, 3 vezes antes de postar mesmo, porque Exato. não vai atingir o público, né? E também não vou produzir trabalhos artísticos que vai ficar guardado. Sim, Ultimamente sim, sim. eu não tenho pensado Tá assim, bom. só em produzir por produzir, né? Entendi. Entendi. Não, perfeito. Acho que foi muito bom, assim, ouvi-lo e ter essas trocas. A gente percebe que, né, cada questão aqui são muitas camadas, né, e cada vez mais a gente fica descascando essas camadas cada vez mais e a gente percebe é, o quanto realmente vai ser um desafio muito grande conseguir tocar em um projeto desse, né? E tocar. E aí eu acho que é esse o ponto também, quando a gente cada vez se envolve cada vez mais com as tais questões, como é difícil conciliar todas, né? Essas vertentes. Então, acho que o que eu entendo com isso é que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar em parcerias, e cada vez a gente vai trabalhar mais em redes, e todas essas redes, de certa maneira, têm que estar interligadas e se ajudando e cooperando, né, para se tornar cada vez mais uma rede de muitos contatos assim, né, de fluxo de informação entre nós para realmente fazer a coisa, enfim, se expandir cada vez mais. Então, acho que foi excelente essa conversa inaugural, né, do canal Demonstra. Realmente vai contribuir para muitos e queria agradecer você, como sempre, estar com essa voz comigo aqui e, obviamente, com todos que vão estar assistindo a gente. Arte em Libras, eu sei que você, né, enquanto Arte em Libras, tem muita gente também envolvida e acho que espero cada vez mais dar match aí com todos vocês. Tá bom, querido? Eu acho que foi excelente, assim. Acho que já só tenho a agradecer aí a disponibilidade dessa conversa rica. Não, eu também só tenho a agradecer, acho que a gente já passou do tempo, mas Uhum. agradecer, eu acho que é um projeto, um programa que ele vai poder estar, né, virando outras questões também, outros projetos, outros programas, né, acredito que é uma primeira edição que ainda vai trazer muitas questões para ser refletidas e estamos aí, e precisar de mantê-lo ou para torná-lo um outro processo também, que eu já estou achando assim maravilhoso, porque só de você estar pontuando, né, uma residência nesse sentido, onde É.
a gente tem poucas residências assim, né, no nosso país discutindo esse assunto, né? A gente vai ter, tem, mas são ainda poucas e construídas da maneira que está sendo construída, que eu estou achando maravilhoso também. Então, só agradecer novamente pelo convite. Que bom, que bom. Então, muito obrigado. Ficamos em contato e agradeço a todos aí que acompanharam também a gente nessa conversa. Tá bom? Então, um abraço, beijo. Daniel solta beijos com as mãos e Vinícius sorri. Diálogos Demonstra. Apoio NIR, parceiros 55SP, Cudo e Arte em Libras. Equipa: Direção-Geral Daniel Moraes, Direção de Produção Yulia Anastasakis, Identidade Visual Vivo Eusébio, Acessibilidade Arte em Libras Acessibilidade Cultural, Coordenação Vinícius Scheffer, Consultor Bruno Vital, Intérpretes de Libras Rive Agra e Cláudia Ferreira, Audiodescrição Andrea Dalveroni, Edição de Vídeo e Motion Graphics Kudo Dal e Design e Produção Rebecca Johnson.